Estamos mais uma vez aqui em nosso culto de terça costumeiro. Coube a mim, nesta noite, apresentar a mensagem. E o tema de nosso estudo desta noite é o título de Tradicionalistas e Progressistas. Um assunto um tanto diferente e começando de uma forma diferente também a mensagem. Gostaria de fazer algumas citações de autores seculares antes de irmos para a análise da Bíblia. Um autor bastante conhecido, Chesterton, ele então escreve algo interessante para a nossa análise sobre o tema proposto. Vou colocar em tela para os irmãos acompanharem. Então, certa feita, este autor declarou o seguinte: todo mundo moderno tem se dividido entre tradicionalistas e progressistas. O trabalho dos progressistas é continuar cometendo erros. O trabalho dos tradicionalistas é evitar que os erros sejam corrigidos. Portanto, aqui nessa frase, ele procura questionar ambos os lados, colocando a dificuldade de se enxergar, por um lado, as virtudes de certas tradições e assim avançar para novos erros sem temer, e por outro lado, tradicionalistas que procuram evitar que os erros sejam corrigidos e ficam presos aos mesmos erros de sempre. Em um outro momento, ele escreveu a seguinte frase: mesmo quando o revolucionário se arrepende pessoalmente da sua revolução, o tradicionalista já está defendendo a mesma como parte da sua tradição. Temos, assim, dois grandes tipos: a pessoa avançada que corre para nos levar à ruína e a pessoa retrospectiva que fica a admirar as ruínas. Interessante essa reflexão que ele faz e que me remete à mente justamente para a situação descrita no livro Que Falem os Primeiros Cristãos, que já recomendei algumas vezes aos irmãos. Não é uma literatura adventista, mas sim de anabatistas, que são de cunho bastante conservador. E nesse material Que Falem os Primeiros Cristãos, inclusive eu fiz uma quadrilogia de estudos, de vídeos sobre esse tema, resumindo algumas informações contidas no livro. É interessante notarmos, então, a certa altura, o autor faz o seguinte comentário, de que realmente, muitas vezes, aqueles que se consideram tradicionais ou conservadores, eles acabam aceitando aos poucos os mesmos erros que em determinado momento foi defendido apenas por progressistas, por pessoas que estavam na vanguarda nos costumes da sociedade. Então ele faz uma comparação, por exemplo, em relação aos trajes de banho nas praias e como que ao decorrer do tempo certas coisas se tornaram que aceitáveis. À medida que se avança, sempre tem alguém que quer puxar para trás, mas tal como a frase do Chesterton, o tradicionalista ele acaba defendendo que uma vez foi uma revolução lá atrás e não fica baseado em princípios eternos, de fato, mas numa espécie de condição de um cristianismo nominal. Nós vemos no Ocidente, tanto na América como na Europa, em vários países, então, que temos em relação ao cristianismo enraizado na cultura, temos pessoas que muitas vezes prezam por certos bons costumes, mas que esses mesmos bons costumes são extremamente flexíveis à medida que o tempo avança. E assim temos essa situação. Também é interessante levar em consideração uma frase dita também por Henry David Thoreau, o escritor sobre a desobediência civil,
E ele escreveu que toda geração ri do antiquado, mas segue religiosamente o novo. Então, principalmente as novas gerações sempre estão dispostas a ficarem muito empolgadas com as novidades e, ao mesmo tempo, rechaçar coisas do passado como antiquadas, já ultrapassadas. Então, realmente, diante desse quadro que formamos através dessas frases, gostaria de trazer uma análise, então, sobre dois grupos que haviam na época de Jesus. Haviam outras facções, partidos ou seitas, como a Bíblia também usa esse termo, dentro da igreja judaica. Algumas são citadas na Bíblia, outras não, mas teríamos o que falar sobre herodianos, zelotas, essênios e assim por diante. Mas existem dois grupos em especial que se destacam na Bíblia em sua oposição a Cristo, que são justamente os fariseus e os saduceus. E eles eram o seu contraste um do outro. E nós vamos ler um pouco sobre isso aqui, em relação a esse ponto, como lemos já antes da oração, temos alguns aspectos a considerar sobre a recomendação de Jesus de que realmente se acautelassem os discípulos de não aceitarem o fermento da incredulidade, da rebeldia contida entre os fariseus e saduceus. Então, aqui nós temos o texto lido, Mateus 16:6. No livro Desejar de Todas as Nações, encontramos o seguinte comentário de Ellen White: a uma delegação de fariseus unira-se uma representação de ricos e altivos saduceus, o partido dos sacerdotes, dos céticos e aristocratas da nação. As duas seitas haviam estado em feroz inimizade. Os saduceus cortejavam o favor do poder dominante, a fim de manter a própria posição e autoridade. Os fariseus, por outro lado, fomentavam o ódio popular contra os romanos, ansiando o tempo em que lhes fosse dado sacudir de si o jugo do vencedor. Mas fariseus e saduceus uniram-se agora contra Cristo. Os semelhantes atraem-se. Onde quer que exista um mal, liga-se com o mal para a destruição do bem. Então, aqui no Desejar de Todas as Nações, página 406, em poucas palavras, nos mostram a diferença que havia entre saduceus e fariseus. Vemos que quem estava com o poder na mão, em grande medida, inclusive os sumos sacerdotes, eram do partido dos saduceus. Não só do sumo sacerdote, mas de vários sacerdotes, também dos aristocratas, os mais nobres da nação, assim como aqueles que não tinham tanta religiosidade, ainda que tivesse uma cultura judaica, mas já eram mais céticos quanto a realmente a religião como algo sobrenatural. E nós temos então esse cenário desses ricos, orgulhosos saduceus, por um lado, e devido a essa posição de união com Roma, inclusive com Herodes, eles então tinham justamente uma posição mais liberal em seu costume religioso. Ao mesmo tempo que, claro, haviam certos cerimonialismos que procuravam manter. Diz que as duas seitas, ou seja, a palavra seita aqui é empregada no sentido de partido, uma subdivisão dentro da igreja, tinha uma feroz inimizade. E nós temos, por outro lado, os fariseus, que tinham um certo apoio da população de modo geral e eram admirados pelas pessoas como pessoas sérias, que levavam a sério a religião, procuravam seguir o que estava escrito, procuravam de maneira estrita
seguir os rituais e assim por diante. E eles fomentavam, aqui diz, o ódio da população contra os romanos. Tinham o desejo de romper com esse jugo, ainda que não chegasse ao ponto dos zelotes, que já partiram para a guerrilha, realmente, para a luta armada. Mas o interessante aqui desse texto é que, apesar de toda essa diferença de doutrina, ou seja, em relação à posição social, política que havia por parte desses dois grupos, havia agora uma união, uma aliança de fariseus e saduceus contra Cristo. Aqui a frase final é muito emblemática ao dizer que os semelhantes atraem, onde quer que exista um mal, liga-se com o mal para a destruição do bem. Então é muito sério o que é declarado aqui, realmente nesse texto, muito significativo. E é interessante também a sabedoria que Deus deu no julgamento, então, que ocorreu de Paulo e como ele agiu para desbaratar esses adversários da verdade. Então, eu convido os irmãos a lerem comigo aqui, justamente Atos 23, os versos 6 a 9. Paulo, então, foi denunciado pelas autoridades judaicas e ele é levado, então, diante das autoridades romanas, uma vez que Paulo era um cidadão romano também, e diz que Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. A história é mais longa que isso, mas para os fins de nosso estudo desta noite, é interessante vermos como que Paulo agora se coloca como fariseu, tendo uma fé semelhante a eles, uma vez que ele acreditava na ressurreição dos mortos e no julgamento que viria, e ocorre aqui, começou uma briga interna entre os acusadores de Paulo. Uma vez que eles tinham se unido, assim como se uniram contra Cristo, tinham se unido contra Paulo num falso testemunho, falando que ele tinha introduzido no templo um gentil, o que era mentira. E agora ocorre que os fariseus, devido a serem mais céticos, incrédulos, não aceitarem determinadas porções também das Escrituras, se contraporam e agora diz que os fariseus retiraram a sua acusação naquele momento. E, inclusive, usaram um argumento semelhante àquele empregado por Gamaliel, que se não for de Deus, não vai prosperar, se for de Deus, não adianta lutar contra. Então, realmente, nós vemos a sabedoria que o Espírito Santo deu a Paulo naquele momento para agir desta forma. Uma análise mais aprofundada poderíamos fazer em relação a se foi meramente uma forma de Paulo se expressar de maneira até um tanto hipócrita, se colocando como fariseu, ou não. Para muitos judeus, mesmo nos dias de hoje, eles entendem que Jesus ele fez parte de uma dissidência dentro do farisaísmo. Então, por mais que nós estejamos falando que a verdade não estava nem do lado dos saduceus, nem dos fariseus, não é verdade que Jesus estivesse, digamos, exatamente no meio termo ou algo do gênero. E então, os saduceus tinham alguns pontos semelhantes aos samaritanos também, que estavam mais distantes da verdade por não reconhecerem toda a escritura revelada até então, as escrituras hebraicas que tinham
fechado o seu cânon há 400 anos antes, finalizando com Malaquias, mas nós encontramos então numa leitura de muitos judeus de que realmente Jesus estava próximo de vários ensinamentos fariseus. No entanto, tal como Jesus em alguns momentos fala, ele denunciou justamente a hipocrisia religiosa destes. E justamente Jesus, em determinado momento, fala que a nossa justiça deveria exceder a dos escribas e fariseus, lembrando a parte da justiça, da misericórdia, os grandes princípios da verdade apresentadas na lei de Deus e não simplesmente ficar em questiúnculas. Então, Jesus coloca que façam o que eles dizem, mas não deviam agir tal como aqueles fariseus que impunham os fardos aos outros, mas eles mesmos não queriam tomar esses fardos. Nós encontramos, então, pontos de contato com o que Jesus veio trazer, o que João Batista veio trazer, com os essênios, com os fariseus, mas deveria ir além daquilo, mostrando que a religiosidade não se baseava apenas em aparências, em atos exteriores. Tinha todo o problema do orgulho espiritual que era trazido por conta dessa postura, dessa atitude, mas que deveria, na realidade, o Espírito Santo habitar no coração, ser transformado e assim uma mudança, uma reforma de dentro para fora. Gostaria agora de trazer alguns outros textos a seguir, aplicando isso mais para a experiência do povo remanescente dos últimos dias. Vamos aos textos. O primeiro deles se encontra no Obreiros Evangélicos, página 170. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar fanatismo e a advertir o povo a não ir a extremos. Cuidem todos quanto a soltar esse brado, pois, conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína, porque arrevamentos e conversões espúrios não se segue daí que todos os reavamentos devam ser tidos em suspeita. Não mostremos o desprezo que os fariseus manifestavam quando disseram: Este homem recebe pecadores. Então, realmente, devido à profusão de reavamentos, conversões falsas, pode alguém agora duvidar quando se levanta o verdadeiro reavamento. Não foi diferente na experiência, então, na época em que surgiu João Batista, Jesus, haviam várias propostas religiosas, vários subgrupos, ministérios independentes, mas mesmo assim havia o grupo correto. Satanás, então, ele procura, através de seus agentes, levantar o brado fanatismo quando se prega a verdade, então, em sua inteireza. Ainda dizem esses agentes de Satanás que querem evitar que o povo vá a extremos. Mas, de fato, é a posição de mornidão laodiceana, nem quente, nem frio. E isso não serve para Deus. A semelhança de Cristo, esse texto nos fala o que o povo de Deus deve aguardar. Está no manuscrito 46 de 1898. Todos os tipos de falsidades maliciosas circularam contra Cristo e circularão contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Não podemos esperar nada menos do que isso. Todo tipo de falsidade maliciosa circulando. Nós encontramos relatos que no mundo antigo romano já haviam vários boatos infundados contra os cristãos, por exemplo, até mesmo em relação à prática de canibalismo, numa leitura, então, completamente equivocada da própria instauração da Santa Ceia. E várias outras acusações haviam de atitudes pérfidas, tudo isso para realmente
levar as pessoas a se afastarem, se manterem distantes e não ouvirem os cristãos. Sobre esses primeiros séculos do cristianismo, antes da apostasia, vale então mais uma vez a recomendação dos 4 vídeos da série que falam os primeiros cristãos, que nos mostram como eles influenciaram a sociedade da época e como foram firmes em sua verdade e realmente eram relevantes de maneira que incomodavam os poderosos do império. Não à toa foram perseguidos terrivelmente. Um texto também que esteve em nossas lições recentemente, e é muito significativo, dos materiais de 1888 de Ellen White, página 169, nos fala que homens sairão no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É seu trabalho consertar as veredas tortuosas. Algumas coisas devem ser derrubadas, outras coisas precisam ser construídas. Os antigos tesouros devem ser redefinidos numa estrutura de verdade. Então, aqui nós vemos que nessa obra de Elias, algumas coisas devem ser edificadas e outras devem ser derrubadas. A resposta não está nem num tradicionalismo exacerbado, nem num progressismo, então, de maneira precipitada. Nós vemos que, tal como na frase do Chesterton, pessoas que correm para nos levar à ruína e outros que ficam em retrospectiva admirando as ruínas. Também devemos seguir a direção do Espírito Santo passo a passo à medida que a luz vem. Assim como Ellen White, em certa passagem, também comenta daqueles que vão adiante dos anjos e que devem retroceder, estar em harmonia com o corpo da igreja. Ao mesmo tempo, outros querem ficar fincados num passado e não percebem que a verdade presente ela é progressiva e ela avança e novos deveres vão sendo revelados, ainda mais para nós que vivemos nos últimos dias da história terrestre, no grande dia da expiação. Os deveres, os requisitos para esse tempo são especiais. Ainda gostaria de ler um último texto que esteve em nossas lições recentemente, que nos falam sobre o nosso exemplo supremo, que é Cristo. Um texto muito cativante que nos fala, então, o seguinte, está no 8º Testemunho para a Igreja, página 222, depois leremos a 223. Para as pessoas daquela época, o valor das coisas era determinado por sua aparência exterior. À medida que a religião declinava em poder, crescia em pompa. Declinava em poder do alto, poder divino do Espírito Santo. Tinha que ser substituído por uma pompa. Os educadores daquele tempo procuravam obter respeito pela exibição externa e ostentação. Diante de tudo isso, a vida de Jesus representava um acentuado contraste. Sua vida demonstrava a inutilidade daquelas coisas que os homens reputavam como as essenciais da vida. As escolas de seu tempo, com sua forma de exaltar as coisas pequenas e diminuir a importância das grandes coisas, não as procurou ele. Sua educação foi obtida de fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza, e também das experiências da vida, os livros, textos de Deus, cheios de instruções para todos os que se apresentem com o coração disposto, com olhos que almejam ver, com entendimento pronto a compreender. Então, realmente é maravilhoso vermos esse texto, entendermos como que Jesus veio na contramão da grande maioria dos líderes religiosos de sua época, não determinou o valor das coisas pela aparência exterior, via que era um tipo de substituto
algo para compensar a falta de poder do alto, é que fazia com que eles avançassem, se especializassem num formalismo religioso, numa exibição de ostentação, seja nos edifícios, seja no vestuário, em todos os aspectos. Os educadores daquele tempo estavam transformando questões pequenas como fossem questões que mereciam toda a atenção. E, por outro lado, pontos essenciais da fé, da piedade, eram então ignorados. E devido a isso, não procurou Jesus. Sabemos que, seja como criança, jovem, adulto, não procurou a instrução dos rabis. Aprendeu nos primeiros anos, em ligação direta com sua mãe, aos pés então de Maria, aprendeu as Escrituras. O texto nos falou então das várias formas que podemos tirar proveito para entendermos as coisas, para educarmos. E nos fala então de alguns itens aqui: o trabalho útil, o estudo das Escrituras e da natureza. E eu destaco o último ponto, as experiências da vida. Todas elas nos orientam, nos trazem lições preciosas de como procedemos a seguir. Em finalização, temos mais uma frase trazida aqui na 223, falando de Jesus. Assim preparado, saiu para a sua missão, e em cada momento de seus contatos com os homens, exerceu sobre eles uma influência de bênção, um poder para transformar, como o mundo jamais testemunhara. Foi algo que o mundo não tinha presenciado antes e não presenciou depois. Tiveram essa oportunidade realmente de serem abençoados com a presença de Cristo orientando eles. Mas à igreja foi dada a promessa, então, de um outro auxiliador. O Espírito Santo é enviado, então, à terra para continuar essa obra, nos guiando em toda a verdade. Então, nós vemos que, por um lado, existe a união do mal, que podemos chamar de o mistério da iniquidade. Em todos os tempos, a aliança das forças do mal se fazem para irem contra o povo de Deus. Sejam aqueles que estejam no terreno do tradicionalismo ou do progressismo, e por outro lado, há o que é chamado nas Escrituras o mistério da piedade. E o mistério da piedade, um ministério da reconciliação também, reconciliando as pessoas para com Deus, esta é a missão da Igreja de Deus nessa terra. Deve ser embaixada do reino da graça de Cristo. Possamos então ter o desejo de fazer parte dessa obra, auxiliando na conclusão da obra do Evangelho, indo a todo mundo, a toda tribo, nação, língua, povo, o Evangelho eterno, integral, com as advertências finais contidas na tríplice mensagem angélica. E dessa maneira, sabemos que virá o fim. E aquele que persistir até o fim, este terá garantida a coroa da vida. Amém.